você que não é muito boa de números, mas nosso podcast está no... É 6º episódio. Sétimo episódio. Começou bem. Cláudia, que dia é hoje? De o novo, que não é muito boa de números. Hoje é dia 14, aniversário da minha irmã mais velha. Feliz aniversário. Gente, 7º episódio. Cláudia, muitas coisas acontecendo. Aliás, não param de acontecer, né? E o que você me diz, o que você está sabendo? Angélica, eu acho que a coisa mais intrigante para mim, mas aí eu estou fazendo uma análise aqui, né? De todas as conversas que nós tivemos aqui e depois, né, nas salas dos professores, nos lugares onde a gente bate papo, essa situação no Parlamento Europeu, isso me deixou com tantas dúvidas, porque assim, eu não sei vocês, né, não sei mesmo assim, mas para nós que vivemos essa cena política no Brasil e que a gente ainda tem várias dúvidas a respeito dos poderes brasileiros e tal, olhar para isso que aconteceu na Europa e perceber que houve um desmembramento de situações, de análises, de dificuldades que vão acontecer a partir disso, isso me deu muitas dúvidas, isso me trouxe muitas inquietações e eu fiquei com muita vontade de conversar com você para saber o que é que está acontecendo, Angélica. Bom, então vamos lá. Então, eu acho que vale a pena a gente trabalhar hoje todas as circunstâncias que estão cercando a Europa neste momento, certo? Porque você falou da questão do Parlamento Europeu, é isso? Parlamento Europeu, o Macron que dissolveu a Assembleia do governo francês. Mas está tudo preso a isso. Exatamente. Essa foi a força motriz. A força motriz foi a eleição para o Parlamento Europeu. Então, acho que a gente vai começar por aí. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Vamos começar por Parlamento Europeu. Ok. Parlamento Europeu, o que é? Isso. Vamos começar. Vamos lá. Em primeiro lugar, Cláudia. Porque não tem Parlamento americano. Na verdade, mais ou menos. Por exemplo, o Brasil... É tipo o Mercosul? Não. Não é. Parlamento, mais ou menos assim. A gente poderia chamar o nosso Congresso de parlamento também. O que a gente chama de parlamento? Basicamente, o poder que está associado ao legislativo. Se lembra lá do Montesquieu? Montesquieu, ele concebe o Estado a partir de uma característica que seriam os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Executivo faz o quê? Gerencia todo o processo. Legislativo fiscaliza o executivo, propõe leis, e o judiciário julga tudo, tá? Aliás, a Montesquieu, quando ele fala desses 3 poderes, ele tem uma máxima que ele diz assim: só o poder freia o poder. Sim. Então, é muito interessante você pensar nisso, que quando a União Europeia começou a se organizar enquanto bloco, ela vai puxar essa ideia do Montesquieu também. Por quê? Porque é uma forma de você manter o poder em equilíbrio. Sim. Então, eu acho que vale a pena a gente começar bem rapidamente falando do que é a União Europeia e do que é o Parlamento Europeu. Certo? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída, completamente destruída, num cenário em que a gente está tendo a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética, formando um período que a gente chama de ordem bipolar ou Guerra Fria. A Europa precisa se recuperar rapidamente, financeiramente, para conseguir recuperar sua economia, sua autonomia e economia. E aí, os países europeus teriam que adotar, olha que coisa mais louca, não sei se você queria que eu chegasse tão longe, né? Mas vamos lá. Os países europeus, para conseguir se recuperar economicamente, teriam que adotar o modelo fordista. O modelo fordista da indústria, que foi criado pelos Estados Unidos. Esse modelo fordista é basicamente produção em massa e consumo em massa. Só que para que um país possa ter produção em massa e consumo em massa, ele precisa ter muita população para ter mercado consumidor, mão de obra, muito minério, muita matéria-prima, muito tudo. Cláudia, nós somos uma sociedade de consumo. O que nos mantém? O que nos mantém são tudo, matéria-prima, energia, tudo em grande quantidade. E os países europeus são pequenos. Então, para tentar
resolver esse problema, eles começaram a se integrar em blocos. A gente teve lá o Benelux, depois a gente teve lá o Plano Schuman, até que a gente chegou no CECA e no Mercado Comum Europeu. Esse Mercado Comum Europeu foi evoluindo até a gente chegar na União Europeia. Então, o que nós temos na União Europeia? A União Europeia é um bloco econômico formado atualmente por 27 países. 27 países que mantêm sua autonomia. Embora esses países estejam associados a determinações que sejam comuns. Tudo bem até aí ou não? Sim. Então tá. Então eu devo te falar. Cada país da União Europeia tem a sua Constituição. Certo? Bom, então tá. Como é que a gente faz para a gente administrar de forma comum os 27 países? A gente vai criar um parlamento, o Parlamento Europeu. Certo. Esse Parlamento Europeu, o que ele faz? Ele aprova leis que a Comissão Europeia sugere. Então eu tenho o Parlamento Europeu, eu tenho a Comissão Europeia. Então a Comissão Europeia sugere leis e o Parlamento Europeu aprova ou não. Faz sentido? Sim. Então tá. Quem compõe o Parlamento Europeu? Deputados que são eleitos pelos 27 países diferentes. Então, nós temos eleições a cada 5 anos, as eleições duram uma média de 4 dias, e os responsáveis pelas eleições são os países, os próprios países. Então, a França votou, e o que ela colocou lá? Olha, quem vai fazer parte do Parlamento Europeu, representando a França, vão ser esses deputados aqui, porque nós votamos para que esses deputados assumissem. Faz sentido? É como se eu entendesse assim, imaginemos aqui, nós brasileiros escolhemos um número de deputados, aí o pessoal da Argentina um outro número de deputados e eles juntos lá fazem parte do parlamento. Eu escolho brasileiros. Exatamente. Então um francês escolhe um francês. Exatamente, tá. Exatamente. Esse Parlamento Europeu, só para a gente conseguir contextualizar, falar um pouquinho de número, são 720 deputados. Existe um efeito de divisão pautado em tamanho de países? Mais ou menos isso. É o que a gente chama de... o número de deputados está associado à população do país. Ótimo. Só que eu posso ter no máximo, acho que 90 deputados e no mínimo 6. Certo. Tá? Então tem um número máximo e um número mínimo, tá? O que eu acho sempre muito interessante são os números. São 357 milhões de eleitores. Ou seja, quando você olha para quem foi eleito no Parlamento Europeu, você está olhando para a vontade de 357 Voto milhões obrigatório? de eleitores. Não é obrigatório. Mas de uma forma geral, os europeus são bem comprometidos. Tá. Exatamente, com esse processo eleitoral. Estão engajados, discutem política. Sim. São mais politizados? São mais politizados, particularmente os franceses, né? A gente estuda isso, as grandes revoluções. Até as novas gerações? Até as novas gerações. Engajadas, tanto que, acho que há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando o Macron mexeu na reforma, mexeu na previdência dos franceses. Eu me lembro disso. Gente, os franceses se aposentam com 60 anos. O Macron resolveu aumentar 2 anos. Os franceses foram para as ruas porque eles não aceitavam. Isso foi um dos motivos que a coisa ficou ruim pro lado dele, né? Ele já não estava vendo um momento bom, né? Pronto, exatamente isso, tá? Tá. Então até aqui... Tudo bem. Então até aqui dá para perceber que eu tenho 357 milhões nos países europeus que colocam lá no Parlamento Europeu os seus deputados. Consequentemente, os partidos que chegam até o Parlamento Europeu estão representando a vontade dos eleitores dos países europeus. É claro isso? Bastante. Isso é a coisa mais importante para a gente entender. É bastante claro para mim. Tá, então tá bom. Não existe, por exemplo, me perdoe, eu vou falar uma grande bobagem, mas aquelas eleições distritais, você vota num, mas aí é o outro, quando você não entende por que um ganhou, por que o outro não ganhou, porque quantos votos, que é mais complicado, que nem nos Estados Unidos, é um pouco mais complicado. Aqui para
para mim é bastante simples. Exatamente. Eu escolho, esse cara lá vai me representar. Exatamente, exatamente isso, tá? Muito bem. O que aconteceu? O que aconteceu é que nós estamos tendo uma tendência, e eu vou abrir um parênteses aqui, e nós também estamos falando dessa tendência desde o nosso primeiro podcast, tá? Fecha o parênteses. Nós estamos tendo uma tendência da ascensão de grupos de extrema direita. No caso da Europa, nós não estamos nem mais falando de extrema direita, Cláudia. A gente está falando de ultradireita. Então você pode imaginar que a coisa é um pouco mais intensa, digamos assim, né? Bom, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que os 3 principais países ali em termos de peso demográfico, em termos de liderança política, em termos de substância mesmo política, são Alemanha, França e Itália. Alemanha, França e Itália. E o que aconteceu no Parlamento Europeu? Os deputados que foram eleitos pela Alemanha, pela França e pela Itália são deputados em grande número alinhados com partidos ultradireita. Partidos de ultradireita. Então, quando você olha hoje para o Parlamento Europeu, os partidos de centro ainda estão dominando as cadeiras. Não sei se eu comentei, são 720, é isso? 720 cadeiras. Os partidos de centro ainda estão dominando as cadeiras, mas a ultradireita cresceu de uma forma assim assustadora. Quanto é assustadora? Assustadora, a gente está chegando aí a pelo menos uns 30%. 30%. Uns 30%, tá? Isso se comparado ao último momento, dá uma mudança de quantos por cento? Dobrou. Dobrou. Pelo menos dobrou. Tá bom. 5 anos, né? Entendi. Tá. Agora, mais interessante... de 5 em 5 anos. 5 em 5 anos. Agora, mais interessante que esses números, a gente vê a mudança das discussões de quem está sendo eleito dentro do Parlamento Europeu. Por quê? Porque a maior parte dos assuntos tratados pelos deputados eleitos pelos países europeus se referiam à questão ambiental, à questão climática, à questão de maior abertura dos mercados, à questão de fortalecimento da União Europeia com outros blocos, inclusive com o Mercosul, certo? Você tinha lá uma menor representatividade de alguns deputados que queriam discutir a questão do desemprego, da migração. Diríamos que são pautas mais progressistas, esse nome combina? Progressistas, as pautas antigas? As antigas, creio que sim. Combina mais com isso, assim? Sim, mais progressistas e talvez mais abrangentes, né? Tá. Sim, tá. Acho que sim. E aí o que aconteceu? Quando a gente olha para os assuntos que os deputados dessa eleição de 2024 estão levando, Cláudia, é uma coisa assim, se alterou completamente o tema da discussão do Parlamento Europeu. Então são pouquíssimos países hoje que querem discutir mudança climática. Não querem mais? Não. Noruega continua querendo discutir questão climática, mesmo porque se ela não discutir com o aquecimento global, ela que vai afundar primeiro, né? Tem esse detalhe, né? Mas Noruega, um país ou outro no máximo. Mas agora, de uma maneira geral, esses deputados, eles trazem qual assunto para serem discutidos? Imigração. Eu não quero mais um imigrante. Eu quero adotar políticas austeras contra o imigrante. Eu não quero imigrante. Violência. Violência, nós precisamos combater a violência, inclusive do terrorismo, certo? Desemprego, não sei se eu já falei desemprego, não, desemprego, nacionalismo, ok? Então, esses deputados eleitos agora, eles voltam à União Europeia a questões mais internas. Questões mais internas. Eu vou fazer uma pergunta, uma pausa aqui para você, porque assim, você está me falando isso. Historicamente, a gente já viveu uma cena parecida com essa? Já.
historicamente a gente viveu essa cena. Uma certa vez você me disse assim, olha, Cláudia, nada é inédito, a gente sempre está reeditando uma parte da história. Isso já aconteceu? Isso já aconteceu. Isso já aconteceu, por exemplo, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o que a gente está vendo na Europa é um filme que já passou na história no início do século XX na Europa. E aí, muito curioso, que era outra coisa que eu ia falar com você, esse mês foi comemorado 80 anos do dia D, do famoso dia D, que foi aquela operação que vai iniciar a libertação da França das mãos dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, certo? Então, o dia D, ele é comemorado, existe toda uma mise-en-scène, né, associado a ele, olha, os ocidentais venceram, nós derrubamos os nazistas, etc. Nós estamos comemorando os 80 anos, que mostra o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Sim. E pela primeira vez, nesses 80 anos, a gente vê de novo a Europa em guerra, uma guerra grande. Porque você vai me perguntar, não teve guerra nesses 80 anos? Sim, teve, só que conflitos regionais. Nós estamos falando lá do quê? De Kosovo, da Guerra da Iugoslávia, por exemplo, da Macedônia, tá? Agora, uma guerra mais robusta, que ocupa um espaço maior desde a Segunda Guerra Mundial, não. Olha a ironia, olha a ironia. Nós temos um parlamento que, de uma forma geral, está trazendo ideias que eram típicas de uma Europa do início do século XX, em um momento que a gente está acaba representando novamente um conflito que era também do início do século XX, que é uma guerra da Ucrânia. Essa guerra da Ucrânia é uma guerra grande. É grande, ela está envolvendo os países europeus, indiretamente. Na verdade, os países europeus, os Estados Unidos, só não avançaram mais porque você sabe que o Putin tem armamento nuclear, né? Ele pode revidar de uma forma que vai causar estrago. Vou voltar à sua frase, né? Só o poder controla o poder, né? Só o poder freia o poder. É, né? Exatamente. E aí, Cláudia, o que acontece? Você sempre me pergunta, o que isso afeta o Brasil? Desde a década de 2000, o Brasil acalenta, sonha com a ideia de criar uma união entre o Mercosul. Eu sei. Quando eu ouvi isso, eu me lembro, acho que o Gui também vai lembrar, dessas tentativas de se aproximar da França, né, de se aproximar para criar ali uma via de comunicação, de negócios que fosse muito positiva para o Brasil, né? Aí a hora que eu ouvi essa história toda, eu falei, acho que agora não vai dar mais. Então, você sabe por que da França, né? Porque a França é um país que tem uma grande produção agropecuária dentro da Europa. E entrando o produto brasileiro, de qualquer maneira, você reduz o mercado dos produtos franceses, né? E é uma briga deles lá, né? Muito forte, muito forte. Não existe apoio da população para essa abertura de mercado. Não. Mas, de qualquer maneira, a gente poderia ter conseguido, desde a década de 2000 que a gente está tentando isso. As eleições do Milei já dissolveram a nossa possibilidade, porque, né, a gente tem um presidente de extrema direita também, que ainda não definiu muito bem a agenda geopolítica dele. A gente ainda não consegue entender muito bem o que ele quer. Então, a presença do Milei como presidente da Argentina já dissolveu, já retardou um pouco a possibilidade dessa associação dos dois blocos. Agora, com esse parlamento europeu voltado a questões mais internas, você retarda mais ainda a possibilidade desses acordos, né? Então, isso foi basicamente a questão do parlamento europeu. A ascensão da ultradireita, queria muito que você perguntasse uma coisa. Pode fazer a pergunta, eu faço para você. Por quê? Por que essa ultradireita subiu? Por quê? Por que subiu? Então, eu acho que eu já te perguntei isso uma vez. Já. É que agora ficou tão mais claro, Cláudia.
A gente primeiro responde Você sempre me dizia, medo, insegurança. Exatamente. A gente primeiro fala disso para depois falar da França? Eu acho que fala disso agora porque é importante que a gente faça conexão já. Certo. Você imagina o seguinte: desemprego. E desemprego por quê? Por causa de uma política neoliberal, da globalização, a forma como o comércio está. Ok? Não vamos nem mais falar disso, que a gente já falou, inclusive. Desemprego. Ok? Eu tenho uma indústria que está produzindo menos. A China, na década de 80, 90, ela era só uma engrenagem das indústrias dos países ricos. A China aprendeu a produzir e agora ela é competitiva com os países ricos. Então, a Alemanha hoje produz menos porque a China está mais competitiva com ela. Estados Unidos está mais competitivo. A França tem desemprego, tem outras coisas porque tem muito imigrante, né? Essa é a discussão. Então, veja só, você pega uma sociedade que está com medo porque está sem emprego, porque aumentou o custo de vida. É uma sociedade que empobreceu. Uma sociedade que empobreceu. Perdeu o poder de consumo. Lembra que a gente falou da habitação? Em podcasts anteriores, lembra? Que a gente falou da habitação? Lembro. E você lembra que a gente discutiu que não era só na França. Na França o povo estava indo morar no Rio Sena, mas na Alemanha também. Então, exatamente isso, um povo que empobreceu. Você tem problema, você tem déficit habitacional, você tem um custo de vida que encareceu. Quando as pessoas estão com medo, elas não querem esperar que a democracia resolva o problema, porque a democracia demora. Quando eu estou com medo, eu quero que alguém resolva de forma pronta e urgente o meu problema. É isso. É tipo um instinto de sobrevivência? Mais ou menos isso. Então, por exemplo, vamos falar da violência. Gente, então vamos falar de uma política pública de segurança, que a gente possa fazer isso. Não, eu não quero. É por isso que cada vez mais os discursos vão ficando cada vez mais distantes. É quase como se as pontes, elas não existissem mais. A gente não consegue mais conectar esse discurso do vamos discutir, pensar em uma solução, investir em um processo que possa ser base, e ele vai gerar uma mudança gradativa. Parece que esse discurso aqui, ele não consegue mais se conectar com esse discurso daqui. Ok, então vamos lá. Você tem aqui o povo que está desesperado, que está com medo não tá bom e que essa quer... cena. Vamos fazer isso. Desculpa. Eu não sei, é que eu achei que não ia ficar legal. Olha, vou fazer assim. Eu não sei nem o que você estava vendo, porque eu estava vendo meu dedo. Ok, vamos lá. É que eu achei tão legal, falei, eu vou aproveitar isso aí, né? Não, mas a mão aberta, ela mostra paz. Então vamos lá. O que tem aqui? A população com medo. Isso. Essa população com medo, ela tem urgência. E essa discussão aqui da democracia... Ela é lenta. Então, volta lá a tua mão. Aqui, ela tem que ser negociada. Então, agora o que sobra aqui? O que sobra aqui são grupos políticos que vão sequestrar esse medo e vão encontrar problemas pontuais da sociedade e indicar esses problemas pontuais da sociedade como sendo a causa do medo das pessoas. E dessa forma, eu vou resolver os teus problemas. Do que você está? Você está com medo do quê? Por exemplo, você está com medo do desemprego? Mas olha aqui. Aqui, ó. Olha aqui o problema do desemprego. É o imigrante. Você está com medo do quê? Você está com medo da desnacionalização? Você está com medo que você está perdendo a tua identidade nacional? Mas olha aqui o problema. O problema é que na França tem muito muçulmano. Aliás, a gente está tendo mais mesquita que a Igreja Católica, que é a religião francesa. Então, é isso. Esses grupos políticos, eles sequestram esse medo. Esses grupos políticos indicam para a sociedade problemas pontuais e associam esses problemas pontuais às causas do medo. E aí, o que eu consigo fazer? Olha, essa é a causa do seu medo e eu vou resolver isso para você. Entendi. Então, eu não quero
quero discutir segurança pública. Eu quero que libere arma para todo mundo. Por quê? Porque eu entendo que a violência é o que está me causando insegurança. É muito mais do que um compromisso ideológico, né? Eu diria que é muito mais uma condição de situação. Eu não estou defendendo nem atacando ninguém, mas quero dizer assim, ó, porque é uma mudança muito brusca na postura de entender e encarar o mundo. É brusco isso. Eu acho que tanto eu quanto você, nós temos idade suficiente para dizer, né, que é uma mudança muito rápida, muito brusca e muito genuína, né? Mudou mesmo. Ninguém está discutindo agora se vai mudar. Mudou. E eu fico tentando entender se essa mudança ela foi provocada por discussões ideológicas, por fundamentos filosóficos, por crenças. Eu não tenho essa sensação. Eu acho que se fosse por isso e não fosse por condições como essa que você está falando, de medo, a ideia de querer entender que assim eu sobreviverei, entende? É assim que eu vou conseguir garantir esse espaço não violento. Eu preciso de ações imediatas. Eu acho que isso transcende a nossa forma de pensar o mundo. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. Quando você falou que você entende que é genuíno, sim, é genuíno. É genuíno. E isso não significa que nós estamos defendendo ou jamais condenando. Aliás, nós não estamos fazendo juízo de valor em nenhum momento. Nós estamos fazendo o quê? Constatando uma situação. Eu lembro que eu ouvi uma vez um rapaz dizendo assim, olha gente, você fala com uma pessoa que teve o celular furtado uma vez, 2 vezes, vai ser muito difícil você convencer essa pessoa que ela tem que pensar por meio do diálogo. Entendeu? Eu entendo. Então, e de novo, não estou dizendo que está certo ou não. Não é juízo de valor, mas é o que se apresenta. É a circunstância. Uhum. Com relação ao que você falou, Cláudia, a gente está indo muito rápido. Todo esse processo começa com globalização. Globalização essencialmente na década de 90. O que eu tenho? www, né, a internet que integra todo mundo, comércio que se alastra para todo mundo, eu tenho essa integração cultural, essa integração financeira e o capital guloso, ganhando dinheiro. E aí foi tudo muito rápido. Nós vivíamos em países isolados, entre aspas, e de repente a gente vive numa única aldeia global. E agora isso me dá medo porque isso alterou a minha forma de existir. Então o que eu quero? Quero voltar para casa. Quero voltar para casa. Até porque o passado sempre é gostosinho, né? Independente de como ele tenha sido. A minha memória sempre diz que ele era gostosinho. Né? É seletiva. Dá para entender? Claro que dá. É muito interessante isso, não é? E eu vou te falar, essa não é uma análise minha. Essa é uma análise de todo mundo que trabalha, todo mundo que entende esse processo todo, entendeu? Isso não é meu, isso é qualquer um que leia e consiga contextualizar isso, vai chegar nessa mesma análise, entendeu? Uhum. E aí, no meio disso tudo, falamos de quem? Do presidente da França. Da França, exatamente. No meio disso tudo, falamos da França. O que está acontecendo com a França? Então tá. Para as pessoas entenderem, Cláudia, ele é um sujeito de centro-direita, né? Ele é centralista. Alguns classificam o Macron como social-democrata, outros como social-liberal. Então, para não incorrer em erro, a gente costuma dizer que ele é centralista, tá? É melhor, mais confortável, né? Mais seguro. O que está acontecendo? Vamos lá. A notícia foi, logo depois do resultado das eleições do Parlamento Europeu, o Macron, logo depois mesmo, foi no mesmo dia, foram horas depois, o Macron anunciou a solvência, a dissolução do seu parlamento, da sua Assembleia, certo? Quase. O que significa dissolver? É chegar para o pessoal e falar, seguinte, vocês estão tudo de aviso prévio? Exatamente. Acabou. Vocês não estão mais empregados. Não são mais empregados. Se era deputado, se era deputada, não é mais. Mas dá um prazinho, tipo assim, uns 15 dias, será?
Amanhã já não vem trabalhar, né? O mais esquisito pra gente é que aqui não é assim. Não. Você não pode dissolver o legislativo aqui no Brasil. Não está na mão de uma pessoa assim, né? Exatamente. Lá você pode. Por quê? Lá eles entendem assim. Ele não é presidente. O quem? O Macron. Ele é presidente, primeiro-ministro. Como que é o nome dele lá? Então vamos lá. A França é um estado unitário. O que significa? Eu tenho uma liderança. Uma única liderança. Nós não somos um estado unitário, nós Brasil, nós somos um estado federativo. O que significa? Nós temos governadores. Primeiro, nós temos municípios, prefeitos, para depois ter governadores, depois tá. Lá não, lá todo mundo tá ali. União. Lá é direto para o presidente, tá? Tá. Muito bem. Esse estado unitário, ele adota um governo que a gente chama de semipresidencialismo. Isso. Semipresidencialismo. Eu tenho um presidente da República. Ele e eu tenho um primeiro-ministro. Cláudia. Mas diz que apoia ele, né? Por enquanto. Esse é o problema. Diz que apoia ele, tá? Por enquanto. Vamos primeiro entender o que cada um faz. Se a gente pegasse, por exemplo, a Inglaterra, lá eu tenho uma monarquia parlamentarista. O que o rei Charles, né? O que o rei Charles é? O rei Charles, ele é o chefe de Estado. Certo. Então ele é o cara que tira as fotos, ele é o cara que aparece no cartão de Natal, que dá as festas. E o primeiro-ministro, que nesse caso é o Sunak, que também dissolveu o parlamento lá, diga de passagem, o Sunak, ele é o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Então, se você tivesse numa monarquia parlamentarista, chefe de Estado e chefe de governo, chefe de Estado tira foto, chefe de governo trabalha. Quero ser chefe de Estado. Aqui no Brasil, o chefe de Estado e o chefe de governo um só, que é presidente, o chefe do executivo. No caso do semipresidencialismo, o presidente, ele governa, ele é o chefe de Estado, tá? E o chefe de governo. E o primeiro-ministro coloca em prática o que o presidente decide. Então o presidente decide, olha, nós vamos fazer uma reforma na Previdência. O primeiro-ministro, ele vai colocar isso em prática, ele vai agilizar isso. Faz sentido? Faz. É meio diferente aqui, né? Tá, mas daí o que acontece? O primeiro-ministro não é eleito por voto direto. O primeiro-ministro é eleito pelos deputados da Assembleia Francesa. Ok? Então, na Assembleia... E quem elege os deputados da Assembleia Francesa? A população. Então, a população vai lá e elege os deputados na Assembleia Francesa. Eu não estou mais falando do Parlamento Europeu. Na Assembleia Francesa. Aí esses caras elegem esses caras que vêm aqui. Esses caras elegem o primeiro-ministro. Então, você imagina o seguinte... São 570 deputados, se não me engano, tá? Você vai dividir esses 570 deputados por partidos ou por coligações. Então, se eu tenho dos 570 deputados, 400 que pertencem a um partido, é óbvio que o primeiro-ministro vai ser desse partido. Entendeu? Ok ou não? Sim. Por que o Macron fez isso? Por que ele dissolveu a Assembleia? Porque ele ficou temeroso que se ele esperasse muito até o ano de 2027, que ele deveria convocar as eleições. Se ele esperasse muito, ele ficou temeroso que a extrema-direita, liderada pela Marine Le Pen, na França, crescesse muito e nas próximas eleições os partidos mais moderados perdessem o controle. Por quê? Cláudia, você percebeu que o Parlamento Europeu é um termômetro do que vai acontecer? É um termômetro da vontade da população. Então, se esse termômetro... E se você está no movimento de crescente... Aí então o Macron foi lá e dissolveu. Tá, e aí então o que eu tenho? Novas eleições, 2 turnos.
agora no final desse mês e no começo de julho, antes das Olimpíadas. Para piorar, eu tenho Olimpíada lá, né? Sim. E aí, o que acontece? É uma corrida para tentar que os partidos mais moderados, socialistas, centristas, assumam a maior parte das cadeiras dessa Assembleia Francesa, certo? Se isso não acontecer, vai gerar uma situação, assim, extremamente peculiar. O Macron é de um partido. Imagina que os 570 deputados, a maior parte deles, acaba sendo do partido da Marine Le Pen, que é a principal representante da extrema-direita. Se isso acontecer, a Marine Le Pen sobe como primeira-ministra. Você vai ter Macron, presidente, e primeira-ministra, de partidos diferentes, numa situação que os franceses chamam de coabitação. Você viu? Uhum. Coabitação. Então, assim, ninguém consegue trabalhar, né? É mais ou menos quando aqui no Brasil você tem o presidente com uma determinada postura e o Congresso com uma postura oposta, né? Exatamente. Você começa a ter movimentos de conflito, né? E de interesses e de pautas, né? Que são totalmente adversas. Exatamente, né? Exatamente. E então, o que é briga de grande, hein? O que a França está mostrando isso, essa tendência que a gente está vendo aí dessas extremas direitas por toda a parte da Europa. Aliás, vamos lá, né? Não só na Europa. De novo, acho que o mundo saiu muito rápido para a globalização e integração e agora resolveu voltar para casa. Né? Não gostou do que viu? Talvez a propaganda fosse outra? Acho que não. Na década de 90 estava... Eles acreditavam que ia ser diferente? Será? Todo mundo. Na década de 90 estava todo mundo feliz com a globalização. Nunca a gente tinha consumido tanto no mundo. Nós, principalmente, porque a Europa sempre foi muito farta. Estados Unidos, eles sempre foram muito fartos. Mas pega, por exemplo, um país subdesenvolvido como o Brasil. Antes da década de 90, a gente não tinha coisa colorida aqui, Cláudia. Pensa bem, era tudo cinza, marrom, branco, preto, não é? Então, assim, a globalização fez muita gente feliz. Só que você tem que pensar o seguinte, nós temos um sistema, e de novo, não é fazendo juízo de valor, é fazendo uma constatação. Nós temos um sistema em que, nesse processo da globalização, o capital ficou mais gordinho. E o capital, e quando eu falo capital, eu estou falando mercados, investimentos, os lucros. É óbvio, é uma coisa tão básica, ele não está preocupado se você perdeu o seu emprego ou não. Ele está preocupado se as ações da empresa dele subiram. É óbvio. Você entendeu? Não estou preocupado se a cesta básica subiu ou não. Estou preocupado se Americanas quebrou e aí o fundo de debêntures de qualquer banco cai junto. Entendeu? E aí nós, seres humanos comuns, ficamos submetidos a essas oscilações do modelo capitalista. E aí reverte tudo. E França, particularmente, ela está numa situação muito difícil. Nova Caledônia, que a gente não vai falar hoje, mas Nova Caledônia começou a se revoltar contra os franceses, Mali começou a se revoltar contra os franceses, a França está numa situação difícil. E para a gente fechar isso, a Alemanha, a Ursula, que é a principal representante da extrema-direita, inclusive inicialmente muito próxima até partido neonazista, né? Me parece que eles estão tentando se afastar. A Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália e que é de extrema-direita. E a Marine Le Pen, na França. Curiosamente, Cláudia, os 3 países de maior peso político e econômico na Europa, que estão se enveredando pela extrema-direita, têm lideranças femininas. Louco isso, né? Louco isso, né? Eu acho. Muito louco isso. Enfim, é isso.
A gente... Eu quero fazer um comentário. É o primeiro episódio que a gente não fala do Oriente Médio. Nem da Rússia. Gente, Não, da Rússia nós falamos. Você não ia aguentar, você falou. Mas não falou. Bom, é isso, né? Vamos esperar os próximos episódios. É isso, Angélica. Sim. Não tem como prever. É por isso que você acompanha a gente, dá as estrelinhas, marca, compartilha, manda esse vídeo para aquela pessoa com quem você estava discutindo esse assunto e vocês dois estavam confusos como eu estava. Quem sabe as coisas melhoram. Porque é isso, né? A gente precisa entender até para conseguir fazer do nosso umbigo, né, alguns julgamentos menos inadequados, né? Entender tudo isso um pouco melhor, ou pelo menos se enganar menos. Não, eu sempre digo o seguinte, gente, o conhecimento é uma coisa tão boa. Conhecimento é uma coisa boa. Conhecimento, gente, necessário. Faz a gente crescer. Quer se despedir? Ai, com beijo. Eu tchau, só vou dar tchau. gente. Tchau, gente. Tudo de bom. Cuidem-se, fiquem bem. Até a próxima.